E agora a gente dá início a mais um bate-papo aqui no Programa Mulher. Eu estou recebendo aqui a nossa psicóloga oficial do Programa Mulher, a Ana Gláucia Lima. Também estou recebendo a Ana Patrícia, que é professora, e o Fábio Albino, também professor. E a gente vai falar hoje sobre a síndrome de burnout em professores. Ana, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, um prazer recebê-los. Obrigada, Lara. Vamos começar falando, então, o que é a síndrome de burnout? Pois é, a síndrome de burnout é uma síndrome que já foi avaliada, analisada desde 1970 por um psicanalista alemão, quando ele se autoavaliou em estresse ocupacional. Então, é um estresse que nós desenvolvemos na nossa ocupação, no nosso laboral, né? E aí, muitos estudos mostram lá que muitas vezes assim, os profissionais, eles se dedicam muito àquilo que eles fazem, gostam muito do que fazem, muitas vezes esperam algum reconhecimento e quando tudo isso acaba desmoronando de alguma forma, vem o estresse. Então é quando a gente se dedica demais àquilo que a gente faz e aí vem o estresse. E também quando a gente não tem um reconhecimento, quando a gente não tem toda a segurança no trabalho, quando a gente não tem essa troca no trabalho, pode desenvolver esse estresse psíquico, esse estresse psicológico, que tem os sintomas baseados na depressão. E tem algumas profissões aí que lideram o ranking, né? Exatamente. As profissões que lidam com pessoas são profissões que lideram esse ranking. Então, dentro da educação, a gente tem um ranking muito alto, dentro da segurança pública e dentro de atendimento ao público, né? Então, depende muito também, depende do profissional, mas depende muito do cenário onde esse profissional ele está alocado. Então, o cenário e a estrutura de trabalho, ela traz muito esse aspecto, né? E hoje, pensando aí, né, na rotina do professor, a gente sabe que não é fácil. Acho que nunca foi, né? A vida de professor nunca foi muito fácil, mas hoje parece que está ainda mais difícil, né? Exatamente. Mais complicado. A gente vê casos de agressão de aluno contra professores, e aí é uma pressão realmente, né, da sociedade que exige muito do professor. O cenário de trabalho, né? Eu estava até conversando com a Patrícia que o cenário do trabalho do professor hoje é um cenário extremamente violento, né? Onde a gente espera uma troca de energia, uma troca de reconhecimento, um dar e um receber, isso não existe mais. Muitas vezes não tem. Não tem mais. Então, é um cenário muito propício para desencadear várias psicopatologias. Patrícia, a sua relação aí, explica pra gente como que você dá aula ainda hoje, está nativa? Eu sou aposentada, sou diretora aposentada, né? Mas estive dentro de sala de aula por 22 anos e 8 anos como diretora de escola, que assim eu me aposentei, né? O ano passado. E realmente existe essa cobrança, né? A cobrança dos pais, a cobrança da sociedade, existe muito do professor, né? Hoje parece que as pessoas exigem que os professores eduquem os filhos, sendo que a educação tem que vir de casa. Assim, pelo que diz a Constituição, né? A educação cabe a todos, né? O artigo 5º, se eu não me engano, fala sobre isso. E fala que assim, é dever da família, do Estado, da sociedade, cuidar da educação de suas crianças, né? Então, a responsabilidade que o professor tem diante disso é enorme. Grande. Não é? E um desafio diário. Então, a gente tem que estar sempre nos superando para conseguir atingir nossos objetivos com as crianças, né? No meu caso, que eu trabalhei com as crianças das séries iniciais, né? Mas, e não aqui na cidade de Marília, eu trabalhei em São Paulo, né, na periferia de São Paulo, e construí minha história toda lá, e é um desafio diário para o professor. Então, a gente estuda, como nós estávamos conversando antes, o nosso material de trabalho. Não são pessoas que querem estar ali, mas pela lei e até por conta das sanções que as famílias sofrem, né? Eles estão lá todos os dias. Estão obrigados a estarem lá, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, não querem, Não né? querem. E cabe a nós, né, nos superarmos, estudar e aí as pressões todas que nós recebemos, porque o nosso papel é motivar aquela criança, né, ou aquele adolescente
a se inserir nesse contexto e se sentir motivado a estudar. Eu penso que esse é um papel que o professor faz de continente. Ele precisa conter todas essas situações que levam os alunos a serem mais agressivos. Só que para a gente conter uma situação assim, a gente precisa também ter um espaço que tenha uma continência dos nossos sentimentos também. E os professores não têm esse espaço hoje. Então acaba virando um ciclo assim muito difícil de violência e de agressão, né, Laura? Eu vou, só antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, chamar um videozinho explicativo falando sobre a síndrome de burnout em professores. Vamos assistir e depois a gente comenta aqui também. Vamos lá. Você já ouviu falar na síndrome de burnout? Não? Então fique atento e previna-se. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é uma deficiência psicológica que afeta diretamente o trabalhador. O cansaço, a exaustão prolongada, a irritabilidade constante e o desinteresse pelo trabalho caracterizam a doença. Os professores expostos a altos níveis de estresse no trabalho têm como consequência a fadiga emocional. O professor perde. Os alunos saem em desvantagem e o bom desempenho no trabalho dá lugar à depressão. Fique atento aos possíveis aparecimentos desses sintomas. Pense nisso, professor. Cuide de você. Olha que legal, né? Falando aí dos sintomas e ligando realmente esse alerta nos professores, né? Porque às vezes os professores estão até vivenciando isso e não conseguem identificar, né, Ana? E acaba porque, como tem todo esse esgotamento, isso já é muito falado, e todos os professores, ou a maioria deles, já sentem esse esgotamento, infelizmente na nossa sociedade as coisas acabam se tornando mais naturais, né? Então é natural ver um professor mais estressado, é natural ver aluno falando isso, fazendo aquilo, é natural dentro de uma escola acontecer isso, e tem muita coisa que não é natural, não é para ser assim, né? Eu acredito, e eles podem falar melhor, quando eles decidiram ser professor, acho que não era essa a ideia, né? Então, eu penso que tem muita coisa que hoje a própria sociedade, por falta até de política pública, por falta de um olhar mais criterioso, por falta de motivação e N outras coisas, as pessoas deixam de se tornar naturais coisas que não são naturais. E aí, como um jargão que a gente ouve, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? E então acaba até alguns professores sendo rotulados e tudo mais. Então, acho que o nosso papel aqui é levantar essas bandeiras, né? E mostrar que tem muitos professores em casa que podem se identificar com isso. Fábio, eu queria ouvir de você um pouquinho. Eu quero lembrar que vocês todos estão com o microfone, tá? Então vocês podem falar o tempo todo. Se quiser fazer alguma observação, fiquem à vontade. Mas, Fábio, eu queria ouvir de você. Você foi diagnosticado com a síndrome, né? E como foi esse ápice? Como você descobriu que realmente precisava procurar ajuda, que não estava dando mais? No meu caso, eu tive um surto dentro de sala de aula em 2006. Então, com um aluno, né, eu surtei lá. E por duas vezes. A primeira vez eu consegui me recompor e voltei para a aula. Da segunda vez eu não consegui. Então, a minha vontade era pegar um aluno e enfiar dentro da carteira, assim. Aí eu tive uma luz lá, peguei minha mochila, coloquei nas costas e fui para o Hospital das Clínicas. E pedi para o atendimento psiquiátrico lá. Que realmente chega num ponto que o professor não aguenta mais mesmo, né? A estafa ali mental, psicológica é demais. Exatamente. E eu ocupei por muito tempo os alunos também. Não é só o aluno, né? O nosso problema não é só o aluno. Claro que 90% não quer, né? A média é essa, 90% não quer, 10% quer. É uma média, é uma proporção aí, né? Mas os 90% tira a oportunidade de quem quer aprender. Exatamente. Acaba também desmotivando aquele aluno. Eu consigo trabalhar muito bem com os alunos, inclusive eu consigo ter mais de 90% de atenção, quando eu estou bem, né? E o problema é o descaso que o professor é tratado, né? Eu não sei, você já ouviu alguém falar bem de professor? Raramente, não, né? É bem difícil. Então, esse é o problema. A família não gosta do professor, o Estado não gosta do professor. A culpa é sempre do professor. O professor é sempre o culpado, né? A nota baixa é o professor que deu.
Não foi o aluno que eu atribuí tirou. a você, por exemplo. Né? Eu estou atribuindo o que você mereceu durante dois bimestres de trabalho. Se não fez nada, zero, óbvio. Se fez alguma coisa, tentou se esforçar, a gente ajuda. O professor não é o vilão da história. Então, mas parece que as pessoas veem o professor como um vilão. No seu caso, Fábio, você lidava com adolescentes? Isso, ensino médio e fundamental 2. Também é aquela fase crítica, né? Que o adolescente está está É a rebeldia, né? tá se A puberdade. reconhecendo ali. É um momento crítico para a família e isso acaba se estendendo também para a escola, né? O professor acaba sofrendo A nesse gente momento. sofre com tudo isso mesmo, inclusive com a ausência da família nesse período. Porque até o quarto ano, quinto ano até o agora. quinto ano. Até o quinto ano, os pais acompanham muito a vida dos filhos. Pega o Depois- caderno, olha. Depois do quinto ano parece que acabou. E é interessante que entra na fase da pré-adolescência, na fase da adolescência, onde o adolescente está em risco de outras situações, que parece que os pais acabam relaxando um pouco desse monitoramento, né? E por N motivos, não dá para a gente também colocar todo mundo em um padrão, mas talvez nesse momento, que eu acho que precisaria de mais olho, mais monitoramento, aí acaba se delegando para o adolescente ou para o pré-adolescente uma autonomia. Que eles Ele não não têm. tem. Eles não têm essa autonomia. O adolescente hoje, as pessoas precisam entender lá, eles não têm uma autonomia. Eles não conseguem decidir as coisas. Gente, o cérebro do adolescente não está formado ainda. Então, a gente às vezes está delegando decisões, responsabilidades que não fazem parte da idade dele. Existem responsabilidades que, sim, fazem parte, mas tem outras que não fazem. E aí acabam delegando na escola isso. Então, para um professor que atende, em média, quantos alunos na sala? 50, no ensino médio chega a 50 alunos. Entende? Imagina Imagina cada você um com sua estar demanda. numa sala com 50 alunos que não querem estar ali. Que não querem a escola estar não é ali, que atrativa. são forçados a estarem ali, já A vai escola não é sem atrativa. vontade nenhuma. A escola não tem estrutura, a escola não tem material, às vezes o material a gente compra do nosso bolso. Quer dizer, a gente paga para trabalhar, né? Se você quiser um xerox, você não pode pedir para o aluno, você tem que comprar no seu bolso para poder dar o xerox. E muitas vezes também a cobrança da família, né? Também. Porque se você fala qualquer coisa ali para o aluno, no dia seguinte está a mãe e o pai lá na porta, bravo com o Com professor, as ameaças. ameaçando realmente, e o aluno nunca é ocupado, né? Chega em casa, conta uma história totalmente Da história dele, diferente. E a culpa é sempre do professor. Então é tudo isso, né? Ter que muitas vezes colocar dinheiro ali dentro da escola para ter o material. O pouco dinheiro que a gente ganha, inclusive, né? Porque o salário de um professor, né? Ninguém quer ser professor hoje, né? A cobrança ali, né, também do Estado, da escola, a diretoria de ensino, existe toda essa cobrança dos alunos, da família e da sociedade em geral. Realmente é muita cobrança, Eu né? acho que a gente também tem que entender que durante esses últimos anos, a figura do professor, porque ser professor já foi uma profissão de um Linda, certo né? status, Valorizada. não é verdade? Honrável, né? E hoje em dia, assim, houve um desmonte nos últimos anos, né, com relação ao papel e à valorização do professor. E a gente também não pode deixar de colocar que a grande parte ainda, né, dos profissionais da educação são mulheres, que têm dupla jornada de trabalho, que chegam em casa também têm os seus filhos para educar, né? Então, tudo isso é um agravante para que a síndrome de burnout apareça, né? Porque, assim, a gente tem que se desdobrar aí nos diversos muita papéis que a cobrança, mulher né? tem dentro da sociedade. Então, assim, por conta da saída da mulher para o mercado de trabalho, a gente delegou aos adolescentes e jovens uma autonomia que eles ainda não têm. Não estão preparados. Não estão preparados para. E a escola tem um papel aí fundamental, porque essa criança que já não tem a mãe em casa, não é? Ela precisa de um amparo para que ela se desenvolva. E nisso o professor se sente mais cobrado ainda. Essa autocobrança que nós temos, o professor se avalia muito, sabe? E normalmente a gente acha que está sempre faltando, né? E essa falta
esse sentimento de que está sempre faltando também é um causador de desequilíbrio e de doenças, não Uma é? autocobrança excessiva, Não é? né? Então, assim, você encontra professores hipertensos, muitos, acima do peso, não é? Então, eu acho que, na minha opinião, né, e o que eu tenho vivido, hoje em dia se cobra muito do professor essa questão da educação, né? E às vezes até menos da escolarização, como diz o Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala que o papel da escola é escolarizar, mas a família é educar. Educação Mas moral é esses familiar. papéis estão invertidos, não é? Porque há essa cobrança do professor. E a gente tem visto aí muitos casos, né? Um número crescente de casos de agressão de professores, gente. Então é uma Exatamente. falta de respeito enorme. Imagina você estar ali e ser agredido por um aluno no seu trabalho, dentro de uma sala de aula. Realmente Mas é eu uma acredito coisa... também que os episódios de agressão que aconteceram nesses últimos dias aí, de certa forma, eu olho com o olhar de quem também está dentro, se encaixaria dentro de uma síndrome dessa, por conta do bullying, por conta da autoridade demais de alguns professores, ou da pouca autoridade de alguns professores. Verdade. Então, o adolescente também, ele está nessa fase de mudança, ele está com a cabeça dele a 1000 por hora. E tem as cobranças dele também. Às E vem a vezes já escola, vem com um problema de casa como também, eu né? Que falei, acaba interferindo. a escola, num calor que está fazendo esses dias aí, com o ventilador quebrado. Nossa. Sabe? É A bem gente passa por complicado, realidades né? assim. A violência Eles ela mesmos tem que vários quebram, âmbitos, tá? né? Isso é fato. Eles mesmos quebram. No frio eles vão lá e quebram o ventilador. Depois reclama que no calor não tem ventilador. Então, mas eles não são também. Educação do Brasil, né? Infelizmente é a realidade que a gente Eu não olho que a só, gente por vê. exemplo, meu olhar não é só como o aluno, é uma relação aí. Existe uma reprodução de comportamento, né? A gente acaba dando o que a gente recebe, a gente acaba se comportando como a gente aprende como deve se comportar. Então, quando eu vou falar sobre violência escolar e eu vou para o âmbito da família, eu pergunto como que é essa criança dentro de casa e o que ela tem visto dentro de casa, porque ela acaba reproduzindo na escola. A escola, exatamente, a escola é um segundo ambiente onde nós estamos inseridos. O primeiro ambiente é o ambiente familiar. Então, o que ela tem aprendido para reproduzir? Aí, ok, ela vai lá, uma criança, e vai reproduzir comportamentos saudáveis, mas aí ela aprende nos pares dela, dentro da escola, comportamentos agressivos. Então, a violência ela não tem uma face só, ela tem várias faces. Só que a gente também precisa olhar e começar a trabalhar de uma forma muito efetiva para poder combater isso de todas as faces, porque muitas vezes a gente fica discutindo e a gente acaba tirando o nosso time de campo. Falando, ai meu Deus, o problema é muito grande, não dá. Não dá para mim. E não pode perder a esperança. O que move é a esperança. Enquanto a gente acredita nisso, tem que lutar por isso. E é legal para as pessoas que estão em casa, lá, por exemplo, vários ajuda, professores né? estão nos vendo. Ana, como que é? O que é essa síndrome de burnout? Então, é quando você se sente esgotado, quando você levanta para trabalhar e você entra em desespero, te dá crise de pânico, você tem alguns episódios de surto, alguns episódios Como de querer foi o caso do sair Fábio. correndo, não ir para a escola, ou então você se visualiza agredindo alguém, você se imagina agredindo alguém. Então, as coisas já não estão mais fluindo naturalmente. Então, tudo quando começar a sair da naturalidade, da normalidade, desse fluido, eu acho que é importante a gente procurar ajuda e uma avaliação. E Ana, Verdade. como que é feito o tratamento nesses casos? O tratamento é feito com psicoterapia e também tratamento medicamentoso, porque ele desencadeia muitos sintomas da depressão, né, sintomas depressivos, transtornos também de ansiedade e também alguns episódios até de psicoses. Então, a gente precisa fazer tanto tratamento psicoterápico, porque aí a gente pode até trabalhar uma readaptação desse professor à escola, se for o caso,
E também associar o tratamento medicamentoso, porque vários sintomas só são manejados com a medicação, dependendo do grau de instalado que estão esses sintomas, né? Fábio, como é para você hoje estar afastado e ver aí que você chegou realmente num ponto, na profissão que você escolheu, você chegou num ponto que não dava mais. Como você se enxerga hoje, olhando de fora? Eu passei por um momento bem crítico, que foi o de fracasso. Por exemplo, eu adoro ser professor, gosto muito de ser professor, mas não quero mais ser. Sabe, o que eu escolhi para minha vida, eu comecei mais tarde, porque eu não sabia o que eu ia fazer, terminei a faculdade mais tarde, escolhi o que eu queria fazer, numa boa universidade, me formei ali, sabe, com suor e lágrimas, uma boa formação e, sabe, para chegar no primeiro dia que você pisa numa sala de aula, você já se decepciona. Então, eu tenho amigos professores que estão iniciando, já não querem mais. Sabe? Então, eu me sinto hoje me sinto mais por conta do tratamento, né, tanto medicamentoso quanto psicológico, eu não me sinto mais um fracassado, mas em momentos de crise esse sentimento volta. Que tristeza, né? E aí acaba dando um prejuízo social, familiar, né? E fica muito complicado a vida funcional dele. Sim, né? porque realmente é isso. A gente escolhe uma profissão, né? E é tão bom poder trabalhar com o que a gente gosta, né? E trabalhar bem fazendo o que a gente gosta, isso é tão bom. E aí quando a gente vê um caso desse, que realmente Fábio apaixonado aí pela profissão, mas que por N motivos acaba perdendo totalmente o gosto, ficar triste, né? O descaso maior, por exemplo, o meu convênio médico não cobre o tratamento, eu tenho que pagar do meu bolso, né? Com o meu alto salário, eu ganho bem, né? Então eu tenho que pagar ainda o tratamento todo do meu bolso. É complicado, né? Acho que vale ficou pra gente alerta, pensar, né? Então, eu acho que quando os pais chegarem na escola hoje para cobrar os professores, vamos Pensa. respirar um pouquinho e falar assim, ao invés de ir lá, falar assim, o professor não fez isso, não. Ir lá e falar assim, professor, o que eu também posso ajudar, né? De que forma que eu posso contribuir com vocês ou com a escola e tudo mais. Eu acho que essa aproximação familiar algo que a gente consegue fazer, um manejo que a gente consegue fazer, que cabe a nós e que também tem algo bastante afetivo. Fica essa ideia aí também para os pais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Ana, obrigada. Patrícia, obrigada. Fábio, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história aqui junto com a gente, viu? Obrigada. Obrigada pela participação aqui. Sucesso a vocês.